Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, Nogran Granitos, Óticas Diniz, Diniz Prime. Graças a eles, nós chegamos até você. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, nosso Papo de Padre está de novo no ar. E nós estamos procurando, refletindo sobre a felicidade. Semana passada nós pudemos participar um pouco, refletindo sobre as bem-aventuranças, o contexto maior, o Sermão da Montanha e a pobreza em espírito. É importantíssimo nós entendermos isso, porque esse é o único critério de felicidade plena do nosso ser humano, de cada um de nós. Se nós não entendemos isso, nós vamos bater a cabeça na parede e a gente vai achar que é feliz e nunca o será. A felicidade plena que ele nos oferece é Cristo. E não é um caminho, é o caminho. É a partir dele, desse entendimento, que eu entenderei. E vimos lá que é como um degrau, que a gente parte por parte. E a gente vai entendendo um pouco isso, tá bom? Estamos aqui no Centro Católico mais uma vez, né? Mais uma vez participando aqui conosco o padre Arthur Juliati, que nos ajuda como biblista a entender. Se você perdeu o encontro semana passada, vai aqui na nossa plataforma, no nosso canal, tá tudo lá registrado, mas não deixe de compartilhar, de entender e de viver isso. Estamos à procura da felicidade. Você é feliz? Você é pobre em espírito? Você é manso? Só assim seremos plenos. Vamos lá? Tanto Lucas quanto Mateus usaram a palavra pobres, né? Usaram o termo torroi, né, que em grego seria pobres. Eles, e isso sobretudo Mateus, ele pensa, porque ele pode até, ou ele ou quem escreveu em grego, ou quem traduziu, mas Mateus não era de língua grega, ele era de língua hebraica. Então, quando ele pensa no pobre, no ptorros em grego, mas ele vai pensar nos anawim, que são os pobres lá do Antigo Testamento. Quem eram os pobres do Antigo Testamento? Quem era chamado os pobres? Eram chamados aqueles que se colocavam totalmente na confiança de Deus, aqueles que confiam plenamente em Deus e aqueles que vivem segundo a sua lei. O conceito de pobre, embora ele traga em si essa compreensão de Material. sociológica, digamos, né, material, econômica, ela é mais ampla, é igual ao conceito de justiça. O conceito de justiça em Mateus, ele não é só o conceito, digamos, que nós já conhecemos, segundo o adágio latino, né, de dar a cada um o que lhe é de direito. É muito mais do que isso. Ele abarca também o conceito de misericórdia, da plenitude da misericórdia, e assim também o pobre. Quem não vive essa dependência com Deus, já não consegue, então, o caminho da felicidade. Então eu posso colocar a felicidade dos bens e tudo e vou estar sempre infeliz. Então, esta pobreza ela é fundamental. O segundo passo, padre, o segundo degrau, depois dessa pobreza, é a mansidão. Bem-aventurado os mansos, porque serão consolados. Você vai perceber também que existe uma ligação. A primeira bem-aventurança ela é muito importante. Porque o pensamento é, o pobre ele é manso. O pobre ele tem sede de justiça. Tá? Então você vai ligando as outras bem-aventuranças à primeira. Tá? Quem é manso? É manso quem tem a confiança plena e total em Deus. Quem não tem essa confiança plena e total em Deus não é manso. Né? Não é manso. Ele vai procurar pelas suas próprias forças ou pela sua própria riqueza, pelas suas próprias conquistas, como faziam os romanos, atingir a felicidade. E sobre os mansos, padre, Gregório de Nissa faz o seguinte: bem-aventurados os lentos, porque eles herdarão a terra. Que coisa é ser lento? E qual tipo de mansidão a palavra considera beata? Não me parece que tudo que é feito com lentidão deve ser considerado ao mesmo tempo modo virtude. Se com essa palavra é indicado somente os seres calmos e fleumáticos e nenhum outro. Nem de fato entre os corredores o lento é melhor daquele que vai veloz.
nem aquele que se move pouco na briga, né? Na luta, no MFC hoje, né? E conquista a coroa, que derrota as sanções do adversário. Se nós corremos verso ao prêmio que Deus nos chama a receber no céu, Paulo recomenda em aumentar a velocidade, dizendo: correis em modo a conquistá-la. Então existe, ele está colocando para nós aqui, que existem certas atitudes que eu preciso ser rápido, mas tem certas atitudes que eu preciso ser lento. Então, há uma velocidade em algumas questões que são importantes, mas tem outras que eu preciso viver a mansidão. Eu tenho que me controlar. Os mansos não são como os romanos, que conquistam a terra pela guerra. Não são como os gregos, que conquistam a terra pela sabedoria. Não são como os egípcios, que conquistam a felicidade pela riqueza. Quem são os mansos? Também não sei se são os lentos, mas os mansos são aqueles que têm uma plena confiança total em Deus e por isso, eu gostei da palavra pressa, eles não se apressam porque confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, diz o Salmo 1, são como árvores plantadas na beira de um rio. Ainda que venha a pior das secas, suas folhas nunca murcham. Por quê? Porque eles estão arraigados no Senhor. Então, nesse sentido, a bem-aventurança da mansidão. Nós hoje também vivemos num mundo de muita pressa. Eu quero para agora, né? Eu não sou capaz de esperar, né? Se o meu celular não responde imediatamente, ele não presta. Se o meu computador não responde imediatamente, se mudou um sistema, alguma coisa, ele não abre imediatamente o que eu quero, ele não presta, ele está com defeito. Ele não está com defeito, né? Às vezes, para sair um pouco melhor, também tem que esperar um pouco mais. Então, essa mansidão, ela está assim, muito ligada, aí você fez uma ligação perfeita, com a 1 Coríntios capítulo 13, ela está muito ligada com a paciência. O amor é paciente, ele não se ufana, né? É nesse sentido. E é por isso que as pessoas hoje estão cada vez mais frustradas, infelizes. Angustiadas, infelizes. Por quê? Tem pressa para tudo. Infelizes. Tem pressa para tudo. Algumas coisas eu preciso ter pressa. Outras coisas que são essenciais na nossa vida precisam de tempo. Por isso que Deus é lento. Por isso que você fala que o tempo de Deus Deus é é manso, outro, né? né? O tempo de Deus é outro, Deus não é o manso, nosso. Né? Então, o caminho da felicidade é por aí. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Como é que é? Muito dinheiro no muito bolso. Dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É isso aí. Então, esse é o nosso esquema, digamos, da felicidade. Esse não é o esquema da felicidade apresentado no Sermão da Montanha pelas Bem-aventuranças. Felizes os mansos que possuirão a terra. Santo Agostinho fala: que terra? Aquela do qual é dito no Salmo: tu és minha esperança, minha porção na terra dos viventes. Entende-se aqui a solidez e a estabilidade de uma herança que nunca se acaba, onde a alma, através de uma justa vontade, encontra lugar mais adaptado para o seu repouso, como o corpo sobre a terra. E a alma recebe daí o seu nutrimento, como o corpo pela terra. Mansos são quantos não reagem às injustiças e não se opõem ao mal, mas vencem no bem o mal. Santo Agostinho é maravilhoso. Fala sério. Bem-aventurados os mansos. E tem um texto aqui de um padre da igreja, Cromácio de Aquilé, que diz o seguinte: o mar não torna calmo se não cessam os ventos. O fogo não se apaga até que não se apague a isca que o faz arder e os ramos dos arbustos espinhosos. Ao mesmo modo, o espírito não poderá ser manso sem abster-se de tudo aquilo que o acende ou inflama. Por isso, é justo unir os primeiros 2 degraus, porque os pobres em espíritos já começam eles mesmos a serem mansos. Lembrando da nossa escada? Primeiro degrau, pobres em espírito. O segundo, a mansidão. Mas estão ligados. É impossível ser manso sem ser pobre. E o pobre me leva à mansidão. Vamos para o terceiro? Felizes os que choram, os aflitos. Vamos lá.
Bem-aventurados os aflitos, os que choram. Como pode ser feliz alguém que chora? Antes de fato, tudo junto pelas inumeráveis ocupações e dificuldades do mundo, o espírito não podia pensar em si mesmo. Mas uma vez que se tornou tranquilo e manso, esse começa a olhar-se mais de próximo, a examinar as próprias ações de dia e da noite. Assim, passo a passo se descobre feridas pelos pecados passados, e agora entram o choro e as lágrimas saudáveis. Depois que eu encontro a mansidão, olho para minha vida e percebo: caramba, eu errei demais. Ou eu poderia ser melhor. Bem-vindos! A juventude já é feliz, né? Por isso que eu tô aqui, ó, são 4 jovens reunidos, entendeu? Já chorou muito por causa dos seus pecados, filho? Já chorei muito. Acho que hoje em dia, tendo uma visão da minha caminhada e tudo mais, eu com 30 anos, eu penso talvez o tempo que eu, não o tempo que eu perdi, mas há quanto tempo eu já podia viver essa vida que eu tenho hoje, uma vida que, assim, eu me orgulho muito, sabe, desse processo. Então, acho que tudo acontece no tempo de Deus, mas só que fica assim uma coisinha de que a gente poderia ter sido, ter uma vida mais tranquila, uma vida cristã com Deus, e isso às vezes não me faz falta, mas só que eu sei que eu estou num processo e que as coisas há de vir no momento certo. Quem era o Daniel? Para poder falar o Daniel hoje, o seu processo de mudança. Sim. O Daniel, na verdade, eu sempre tive a essência de uma vida cristã, porém fora da vida cristã. Nunca tive aquela vida pesada, né? Porém, eu sempre me senti deslocado. E deslocado na vida que eu tinha, na vida que eu levava. E desde o meu encontro, ali foi um divisor de águas na minha vida. Eu vi, sim, quanto tempo eu estive fora do caminho certo. O caminho que talvez sempre foi predestinado a mim. E chorou muito? Muito. Nossa. Mas hoje eu choro de felicidade de lembrar. Porque é bom a gente ter ter vivido, talvez muito tempo, 29 anos, mas só que serviu para a gente poder ter certeza da minha escolha hoje, entendeu? O Gabriel hoje não tem comparação com o que era antes, assim, eu creio que houve uma melhora a partir do momento que a gente se sente amado, né, que a graça de Deus age na nossa vida. O Gabriel antigo era um Gabriel muito amoroso, mas que fazia pouco, né, que agia pouco. Muito sensível de coração, mas que deixava de ter paciência, deixava de amar, de demonstrar carinho. Então eu acho que depois do encontro, né, do verdadeiro encontro com Deus, a gente se transforma e se permite amar mesmo. Eu costumo falar com muito orgulho que às vezes nem eu me reconheço em algumas atitudes, porque eu sempre fui muito racional, muito tendo que ver para crer realmente, né? Demorei muito a assimilar a ideia de acreditar e de me entregar a algo que eu não conseguia ver de forma palpável, né? Então foi um processo de descobrir a fé. Eu acredito que eu não tinha essa fé e aos poucos fui descobrindo onde ela estava, o que era, quem é esse Deus maravilhoso que nos transforma, e eu vejo uma transformação muito íntima, né? De uma Natália racional, uma Natália que quer ver realmente tudo de forma concreta, para uma Natália que consegue hoje enxergar Deus nas pequenas coisas, nas pequenas transformações, nos pequenos milagres mesmo do dia a dia. O que aconteceu para vocês despertarem? Você começa a olhar e almejar outros ares, outras formas de amar e etc. Uma liberdade que Deus te dá, que às vezes o mundo quer oferecer para a gente de maneiras mascaradas, né? E que realmente a liberdade plena mesmo só existe quando a gente encontra Deus e consegue perceber que o que te deixa preso, na verdade, o que te deixa dependente, né, não é o que não é o amor de Deus, né? O amor de Deus te deixa livre, te deixa feliz. Eu fiz o meu encontro em 2012 ou 2013, já tem um tempo,
né? E eu acredito que foi a partir daí, conhecendo novas pessoas, criando novos círculos de amizade, entendendo o que é a igreja, porque eu acho que quando a gente está de fora e a gente não vive a comunidade, ou quando a gente só vai à missa e não sabe o que existe além daquilo, né? A gente não tem dimensão do poder da vida em comunidade. E eu acho que a partir do momento que eu fiz o encontro, eu nem digo que eu tive o meu encontro com Cristo ali, naquele primeiro encontro, mas foi o que veio a partir dali. Servir na igreja, conhecer novos amigos, conhecer novas pessoas, ter referências de família, de exemplos, né, dentro da igreja, viver de fato, viver para servir. Eu acredito que o serviço dentro da igreja foi o ponto-chave para eu entender que eu estava perdendo tempo, digamos assim, de não estar ali antes. Comigo, na verdade, eu já sentia um vazio, né? Normalmente a JC alguém te escreve e tudo mais, e eu vi a oportunidade, apareceu para mim, eu vi a oportunidade, eu mesmo me inscrevi, já era final de período de inscrição, fiquei bem nervoso para saber se eu seria ou não chamado. Tudo acontece muito no tempo de Deus, porque foi até uma pessoa desistiu e eu consegui entrar. E o EJC foi o divisor de águas da minha vida, e a partir dali tudo parece que começa a fazer mais sentido, né? Então, realmente, o que eu encontrei foi um preenchimento do vazio, acho que sempre teve na minha vida. Então, eu realmente, a partir daquele encontro e de tudo que sucede a partir dali, né? A Natália falou muito bem que a gente começa a ter noção de valor da família, coisas que eu sentia que eu era bem afastado, e a gente vê referências de outras famílias cristãs e tudo mais. A gente é algo que enche a gente de esperança e muda completamente a forma que a gente vê essa vida que a gente levava. Felizes os aflitos, felizes os que choram. Vocês entendem agora que esse choro não é aquela pessoa que está sofrendo, mas eu percebo que a minha vida era uma vida sem vida, vazia, e eu choro por não ter tido isso antes. E é o processo de conversão. Tem uma história muito bonita, nós conhecemos, e a gente gravou canção, até inclusive um canto, que é a história de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele diz, né? Chega, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que estavas dentro de mim e eu lhe procurava fora. E acontece muito isso, né? Às vezes as pessoas querem procurar a felicidade no fora e esquece que dentro da gente é quem está. Não é assim? Sim, falando especificamente da juventude, eu acredito que hoje a gente vive numa geração muito aflita no sentido de ansiosa, né? Eu acredito que a aflição maior da nossa geração hoje é a ansiedade, é querer entender tudo, é querer que seja tudo muito rápido e ter explicações, e eu acredito que essa aflição cessa quando a gente encontra o amor de Deus. Quando a gente entende que o tempo não é nosso, quando a gente entende que os planos não são nossos. Isso é um processo, né? Por isso que eu falo que não foi um encontro que me transformou, foi o que veio a partir daí. Esse entendimento de que eu preciso me entregar para ter esse retorno da calma, da paz e do choro, muitas vezes, para aliviar mesmo essa aflição. A feliz aflição é aquela que você reconhece que de uma forma ou de outra está não no caminho certo e aquilo que você pode ser. Mas detalhe, vou abrir ainda mais a nossa mente. Mas a mim parece que a palavra significa qualquer outra coisa de mais profundo ainda. De fato, se tivesse indicado somente o arrependimento pelo pecado, teria sido lógico que chamasse beatos aqueles que sofreram, não aqueles que sofrem. Porque a bem-aventurança fala, bem-aventurados os que sofrem, os que são aflitos, não os que foram. Por isso existe algo também que nos faz mais felizes, não simplesmente aqueles que pecaram. Ele diz aqui para nós, em outro texto, se eu falo que é feliz aqueles que pecaram e se arrependeram, e aqueles que a princípio não tiveram um grande motivo de conversão e viveram uma vida santa, uma vida reta, eles não serão felizes? Será que então que o pecado vai ser mais feliz do que aquele que vive uma vida reta? Ele diz que não. Ele vai concluir com o seguinte: felizes são aqueles que tomam consciência daquilo que nós perdemos.
Não só pelo pecado, mas pela graça de Deus. Lembra quando vivíamos no paraíso? Vivemos sim, entre aspas, Adão e Eva. Quando estávamos no paraíso, lá Adão e Eva, o homem era cheio da graça. E quando eu percebo que eu perdi esta graça, eu sofro. Não somente por aquilo que eu fiz de errado, mas por aquilo que eu deixei de ter. Ele coloca de exemplo um corpo. Se esse corpo aqui machuca e aí ele perde a sensibilidade, se ele vai no fogo ali, alguma coisa, nada. Mas quando por um tratamento essa pele volta a sentir e o fogo começa a continuar a queimar, essa dor é o quê? É uma dor alegre. Poxa, eu não tinha sensibilidade. Eu não tinha, agora eu tenho sensibilidade. A alma é uma coisa. A minha alma antes não tinha sensibilidade daquilo que nós éramos e poderíamos ser. Então, quando a alma sofre por aquilo que ela realmente poderia ser, ela é feliz. Porque nós, mesmo tendo consciência, a gente peca, a gente se arrepende. Poxa, eu poderia ser isso. É como São Paulo: deixe de fazer o bem que quero e faço o mal que não quero. Eu tenho a consciência que eu poderia ser melhor, e eu choro por causa disso. Poxa, você errou de novo. E hoje a nossa sensibilidade em relação a isso é diferente, porque antes pecar era muito fácil. A gente não tinha parâmetro de uma vida sem o pecado. A gente não tinha esses exemplos, essas referências que a gente tem hoje. Então hoje dói mais, realmente. Hoje o choro pelo pecado, ele realmente vem de uma forma que toca muito mais, porque a gente já conhece a graça e a gente sabe que pode alcançar muito mais, né? Agora você percebe muito facilmente não só o que você errou, mas aquilo que você pode ser. Olhar para o que Deus pode oferecer para a gente e a gente vê que a gente é transformado a cada dia e que a gente vai ser melhor a cada dia com a graça de Deus, comparecendo à Santa Missa, né? Eu acho que é importantíssimo, né? É a base da nossa religião, que ali tem todos os processos de mortificação, de penitência, de pedir perdão e ali sim de se alimentar do corpo, que é o combustível, né? O nosso combustível para a nossa vida. E viver a igreja, a Santa Missa sem dúvida, mas o servir e tudo mais, acho que são os alimentos diários, né? Fazer parte de um grupo, eu falo por mim, né? Fazer, por exemplo, parte do grupo de jovens, isso ajuda muito, que a gente ali vê várias outras referências, né? De jovens que também já tiveram uma vida, alguns deles, ou, graças a Deus, alguns já nasceram já com uma família cristã e tem isso mais fácil. Mas a gente ter essas referências até de jovens, pessoas que já estão, já tem tempo de caminhada, e pra gente que chega chorando, né? Você não teve essa referência familiar? Não, porque minha mãe era protestante e acaba que meus pais eles divorciaram muito cedo e, infelizmente, quando existe o divórcio, as estruturas de família acabam ficando um pouco abaladas, né? Então, a vida cristã da minha mãe também deu uma abalada e acabou que isso refletiu na gente, filhos. Mas, assim, a gente sempre teve uma criação leve, né? Só que foi por várias religiões e tudo mais. Aí acabou que, graças a Deus, eu tive a sabedoria e encontrar o meu momento e conseguir iniciar minha... Por isso batizado tarde, né? Deixaram que você escolhesse. Exatamente. Pelo menos eu até entendo os que pensam assim, mas recebem tarde demais uma graça. Assim como o meu corpo foi crescendo também em mim a graça do Espírito. Eu tive a graça de receber o Espírito Santo desde pequenininho. Inclusive eu sempre falo que a gente começa, né, a vida cristã e tal, e desde então eu tenho me alimentado muito, tenho sido bem presente, tanto nas atividades, no servir. Então tudo que dá para me fazer, eu estou presente semanalmente. Aí até que eu achava que eu estava, nossa, eu tô muito bem. Aí uma vez na missa, o padre chegou e falou que não, porque quem não tem um batizado não tem Espírito Santo. Caraca! Rapaz, aquele dia ali eu falei, meu Deus do céu. Você chorou nesse não, dia? Ali eu chorei, viu? Ali eu chorei muito, e choro até hoje. Mas só que agora eu já choro com a ansiedade que esse momento vai... A perspectiva exatamente. Essa é a felicidade da bem-aventurança.
essa é a felicidade, é reconhecer e perceber, poxa, eu tenho algo que eu não tenho ainda e devo correr atrás. E eu termino citando mais uma vez o Gregório de Nissa. A alma deve voltar-se e olhar para o verdadeiro bem e não se submeter-se ao engano presente da vida. É de fato impossível, absolutamente impossível, para quem examinou escrupulosamente como as coisas estão, viver sem lágrimas e reter que a pessoa se encontra imersa nos prazeres da vida, não esteja em uma condição de dor. Procure a felicidade. Semana que vem temos muito mais. Muito obrigado, meninos. Nós que agradecemos. Essa oportunidade, né? Sem dúvida. Procure a felicidade. Olha, é o terceiro degrau, hein? Semana que vem vamos subir mais um degrau. Deus abençoe.